Olá, sejam bem-vindos. É uma alegria muito grande ao meu coração chegar até você neste fim de ano em que somos novamente sensibilizados, motivados pelas belezas do mês de dezembro e do próprio significado do Natal para a história da humanidade com a vinda de Jesus. Este programa, esta apresentação, visa valorizar essas alegrias, visa trazer até seu coração, até o seu aparelho de televisão, o seu celular ou o seu computador, trazer as esperanças de uma alegria que se renova sempre no coração. Somos sempre convidados a renovar as nossas alegrias. O Espiritismo para Todos tem esta função: trazer até o seu coração o conhecimento espírita e embasar esse conhecimento nas ocorrências do cotidiano, nas circunstâncias que estão com todos nós. Então, minha saudação a você, meu desejo de que este momento que viveremos juntos aqui seja de muita utilidade para todos nós. Nós vamos trazer aqui à tela, saudando o telespectador, o amigo ou amiga, as famílias que nos ouvem, trazendo a temática que vamos apresentar a vocês hoje. Alegre-se, a vida é um presente. Este tema foi sugerido por uma amiga muito querida do Rio Grande do Sul, e aqui estamos, portanto, com o cumprimento desta aceitação da proposta, de alegria, de aproveitar este final de ano para trazer ao coração, ou o começo de ano, que aí está também, para trazer ao coração dos nossos amigos a possibilidade de pensarmos sobre essa questão da alegria. Coloco aí o meu blog, onde normalmente seleciono e coleciono os meus artigos, agora com a característica de torná-los bem compactos. Na virtualidade, a exigência, o hábito mudou, né? Ninguém mais lê textos longos. Então, nós temos colocado no blog nossos textos semanais, sempre com a característica de textos bem compactos. Em nosso canal de YouTube, em meu nome pessoal também, nós temos colecionado a nossa série de entrevistas, de reportagens, de palestras, que a virtualidade abriu ao nosso coração. Então vamos a essa abordagem que tem uma contribuição para o bem-estar de todos nós, inclusive a este mesmo que vos fala. Afinal de contas, alegre-se, a vida é um presente. Se nós buscarmos uma definição muito simples da alegria, esta virtude que deve compor o nosso dia a dia, esta virtude que deve ser nossa companheira inseparável, e se nós não temos alegria, temos inclusive o dever de procurar vivê-la, de cultivá-la no coração, porque uma pessoa alegre, ela contagia outras e faz a vida se tornar mais leve, faz a vida se tornar mais suave. A alegria, como se sabe, e todo mundo já sentiu alegria, não é mesmo? A alegria é um estado de viva satisfação, de vivo contentamento, regozijo, júbilo, prazer. E são muitas as maneiras de sentir alegria. Muitas, né? O amigo ou amiga que está nos assistindo, que está nos vendo, sabe que são muitas as manifestações de alegria no ser humano. Cada um tem uma maneira de sentir alegria. Cada um se alegra por um ou vários motivos distintos de outras alegrias de outras pessoas. Mas é, em síntese, aquele estado de satisfação. A pessoa se sente bem, ela está com um contentamento que se expressa na expressão, que se expressa no verbo, no sorriso, no comportamento, na convivência. Regozijo, portanto, um grande júbilo, um prazer imenso de conviver com outras pessoas, de comparecer a um evento, de tomar um café com um amigo, de conviver com a família, de fazer uma viagem, de receber um prêmio, de fazer um convite, de presentear alguém. São muitas as manifestações de alegria. Em síntese, numa definição muito breve, muito superficial, uma definição de dicionário, inclusive, alegria seria isso. Todos nós, e você que está nos vendo, já sentimos isso. E sentimos continuamente, não é mesmo? Todos os dias nós temos motivos de alegria. É verdade que temos motivos de preocupações, temos aflições, temos dificuldades e desafios a superar. Mas todos nós
sentimos alegria, um vivo contentamento, um júbilo, um prazer. E nós vamos ver que, dentro dessa proposta da alegria, nós temos a própria palavra vida. Nós bem sabemos o que é a vida, não precisamos tentar definir, porque nós vivemos a vida. Todavia, não existe uma definição pronta, completa sobre o que é vida, tamanha as diversas maneiras de manifestação do que nós chamamos de vida, que se apresenta nas plantas, nos animais, nos insetos, nos seres humanos ou na própria dinâmica do conviver das pessoas. Mas, numa tentativa de definição, de se encontrar algo que defina a vida, nós podemos dizer que é a existência de organismos físicos, não? Ou sistemas de vida que têm um ciclo da própria vida. Esses organismos ou sistemas sofrem metabolismo, transformações, podem crescer, se adaptar ao ambiente, responder a estímulos, reproduzir-se e, naturalmente, evoluir. A vida, ela se apresenta sob vários aspectos, inclusive aspectos invisíveis aos nossos olhos, como as bactérias, os micro-organismos, e se apresenta também na imensidão do universo, nesta gigantesca máquina que nós não temos acesso ainda. As informações da ciência sobre o macro são muito limitadas, essas informações, mas a vida está em toda parte, ela se reproduz todo dia nascem crianças que se reproduzem, que crescem, e todo dia falece gente, entregando à própria terra o organismo de que se serviu para viver a vida de relação, a vida que se compõe desses desafios, de providências diárias, de situações que nos desafiam. Mas a vida que nos enche de emoção, de alegria, de preocupações, vida que também fica enferma, que também se desequilibra, vida desequilibrada ou vida equilibrada, vida emocional, vida psicológica, vida vegetativa. Quantas são as manifestações de vida? Pois é, alegre-se. A vida é um presente. A frase que originou essa abordagem. E nós vamos pensar que um presente, não referindo-se aqui ao tempo, mas ao que recebemos de alguém, o que se dá a alguém para felicitar, para retribuir alguma coisa, para agradar. Então, quando se fala em fim de ano, em aniversário, em Natal, todo mundo pensa num presente. E o presente, este presente, que normalmente vem embrulhado em pequenos pacotes ou pacotes maiores, e às vezes nem pacotes tem, porque às vezes se constitui da visita de alguém, se constitui da emoção viva de uma viagem, ou se constitui de uma surpresa, de um lanche, de um café, de uma visita recebida ou feita, um presente. Todos nós ganhamos presentes diariamente, inclusive presentes embrulhados, não é mesmo? Verdadeiros mimos ou utilidades que recebemos de alguém que talvez tenha querido nos felicitar, tenha buscado retribuir uma gratidão que tenhamos semeado em seu coração e que quer nos agradar. O mesmo sentimos dentro de nós. Quando queremos felicitar alguém, retribuir o bem que recebemos, agradar o ser querido, presentear um amigo, o cônjuge, os filhos, os pais, um presente. Então, nós voltamos ao título da abordagem. Alegre-se, a vida é um presente. Voltamos lá, alegre-se, a vida é um presente. Então, nós vimos, numa abordagem rápida, uma referência à alegria, à própria vida e ao presente. E a gente fica pensando que a vida realmente é um presente para nós, os filhos de Deus, um presente da divindade para as suas próprias criaturas. Mas é um presente que se constitui de uma característica muito interessante. Você ganha vida e deverá lutar para preservá-la, deverá fazer esforços para melhorar a própria vida e deverá se dedicar à vida, estudando, trabalhando, se aperfeiçoando, evoluindo. Então, é sim um presente de Deus aos filhos, a vida que concedeu a todos nós. Essa possibilidade de se locomover, de pensar, de enxergar, de ouvir, de refletir e especialmente de conviver. Quantas alegrias não temos sentido na convivência com pessoas que fazem parte do nosso dia a dia. Neste momento, por exemplo, em que estamos
entrando na sua casa pelas ondas da virtualidade ou da TV, que nós estamos entrando para conversar com o amigo, com a amiga, nós também estamos sendo presenteados. E eu estou sendo presenteado com a oportunidade de chegar até você. Você está sendo presenteado com a minha visita. Embora para alguns isso não signifique nada, para outros, os amigos que estão ligados a nós, que nos conhecem, uma oportunidade de diálogo, uma oportunidade de conversar sobre um assunto, embora aqui seja um monólogo que somente eu falo e os demais ouvem, mas não deixa de ser uma oportunidade de convivência, ainda que através de ondas que se transportam da fonte emissora para a fonte receptora. Então, tudo isso constitui a própria vida. Daí o convite, alegre-se. Por que o convite? Porque muitas criaturas se entregam a tristezas infindáveis, por muitas razões que nós compreendemos e devemos respeitar. São muitas as causas de dores, de tristezas, são muitas as causas que fazem o sofrimento do ser humano. Esse sofrimento se dá por enfermidade física, se dá por carência material, por dificuldades econômicas, por dificuldades de relacionamento. São muitas as causas que ocasionam tristezas prolongadas, que acabam se transformando em enfermidades, tristezas variadas decorrentes de rompimentos, de chamadas perdas de entes queridos, ou perdas de bens materiais também, de insucessos, de decepções, de frustrações, de fracassos variados. Porque, afinal de contas, somos seres humanos, entregues a uma experiência de aprendizado. E nem sempre as coisas dão certo. Nem sempre as coisas saem como a gente gostaria que saíssem. Daí a presença da tristeza. Todavia, renovamos o convite. Alegre-se. Que motivos vamos nos basear para exercer essa alegria, para exercitá-la, para vivê-la, diante de tantos motivos contraditórios, pelo menos em sua essência, em princípio, que desafiam a nossa capacidade de nos mantermos serenos, muitas vezes, e despreocupados, porque a continuidade de aflições e preocupações na própria vida humana é um fator que ninguém nega. Estamos entregues a situações variadas de decepções, de frustrações e de dificuldades. E o desânimo, naturalmente, proveniente desses fatores contrários à alegria, causa um desestímulo, é natural. A pessoa fica desanimada diante de tantos obstáculos, de tantos motivos para entregar-se, portanto, ao desalento, daí a tristeza. E até, em muitos casos, um forte esmorecimento. A pessoa tinha uma determinada meta a ser alcançada, um determinado objetivo, e em função dos problemas que vai enfrentando, das dificuldades e dos obstáculos que vão surgindo, e não são apenas obstáculos e circunstâncias materiais, às vezes são pessoas que se colocam no nosso caminho. Você pode notar que toda pessoa que tem uma iniciativa, que deseja algo fazer em favor do próprio crescimento, em favor do crescimento alheio, sempre encontrará obstáculos, sempre encontrará circunstâncias contrárias, inclusive em pessoas que se opõem àquela ideia, que sentem ciúme, que sentem inveja, que sentem todo tipo de sentimento contrário à fraternidade. Ainda somos seres humanos que temos uma grande dificuldade de nos estimularmos mutuamente. Somente aqueles que têm grandes laços de afinidade é que conseguem superar essa tendência de levar para outro o seu desânimo, a sua tentativa de impedir que o outro cresça. Então, muitas pessoas se deparam com esse tipo de impedimento e se entregam ao desânimo. Que, em breve definição, é um desestímulo, um desalento, um esmorecimento. Todavia, eu quero apresentar aos amigos o livro O Problema do Ser, do Destino e da Dor. Vejam a significância desse título do livro. O problema do ser, quer dizer, o problema de nós mesmos, esta
análise da nossa condição existencial. Este ser que fala, que pensa, que ouve, que vê e que se relaciona. O problema do ser, que tem um universo por dentro de si mesmo, e um universo externo a explorar, a conhecer, a pesquisar. Então, o problema deste viver, o problema do ser, mas também do destino, porque poderíamos perguntar, para onde vamos? O que é que estamos fazendo aqui? Quem sou eu? De onde eu vim? Qual a finalidade de tudo isso? E por que, finalmente, a dor? Por que sofremos? Por que somos entregues a tantos desafios, a maioria deles doloridos, a maioria deles marcantes, traumáticos? São dificuldades de toda a ordem. E neste livro, Leon Denis, que foi um grande filósofo francês, contemporâneo de Allan Kardec, e que destacou-se na literatura com obras magníficas, autor de muitos livros, né? Leon Denis foi um grande pensador, um autor clássico da literatura espírita, o poeta do espiritismo, o grande pensador, o grande filósofo da doutrina espírita. Nasceu em 1846, faleceu em 1927, e este grande pensador espírita francês, dentre os livros que escreveu, está esse que nós colocamos em destaque. Neste livro, na terceira parte, o livro é composto de 4 partes, na terceira parte, que leva o título As Potências da Alma, vejam que começa bem, as potências. No capítulo 20, ele traz a vontade. A vontade, sim, esse desejo que embasa, que dá início à iniciativa, esse desejo que empurra para que a pessoa vá em frente, para que a pessoa realize. Então, a vontade. A vontade é uma das potências da alma. E esta vontade, esse atributo, esta virtude, esta qualidade é analisada por esse grande pensador com grande profundidade. Eu quero recomendar a você, para que não perca a oportunidade de ter esse livro em mãos, de deliciar-se com os seus textos. Para aqueles que já conhecem, sabem do que eu estou falando. Para os que não conhecem, fica aí o convite direto para que vocês se beneficiem da grandeza dessas reflexões. Mas vamos lá. Então, pensando nas adversidades, nas dificuldades existentes, e o convite para nos alegrarmos, nós fomos buscar em Leon Denis um embasamento filosófico para pensarmos na questão. E ele vai dizer nesta obra: querer é poder. Isso já é da sabedoria popular, isso já está no conhecimento da humanidade. A sabedoria popular já indicou que quem quer pode. Claro que é um querer ético, não é mesmo? O querer deve ser ético, deve ser respeitador, deve ser aquele querer que não prejudique ninguém, mas querer é poder. A pessoa que quer vai alcançar, mas naturalmente tem que querer no sentido construtivo, humanitário, bom, educativo, porque o poder da vontade é ilimitado. E ele vai completar: minha vontade chama-me para frente, sempre para frente, cada vez mais conhecimento, mais vida, vida divina. Ora, nesta apreciação do grande escritor, já notamos o que é a vida. Cada vez mais conhecimento, cada vez mais vida. Isso significa dizer que quanto mais vivemos, mais vida encontraremos. Quanto mais vivermos, mais vamos descobrir o sabor de viver. E alguém que, por acaso, por equívoco, não quer viver porque está desanimado e precipita-se na ilusão do autoextermínio, do suicídio, está cometendo um grande equívoco, porque não tem como extinguir a vida. Extingue-se a vida do corpo. O corpo é um instrumento perecível, ele tem um certo tempo de vida, ele se acidenta, ele sofre acidentes, ele se fere, ele pode ter ferimentos mortais, ele tem doenças, ele tem um desgaste natural pela idade, mas a vida é inextinguível. A vida não tem fim. A vida de quem? Do ser imortal. Chame-se espírito, dê-se o nome que quiser. Isso é secundário. O que vale dizer é que nós somos criaturas imortais. E o fato de sermos criaturas imortais muda completamente a perspectiva de pensar e analisar a vida. Porque a minha vontade, aquela vontade do querer e poder, chama-me
para frente, sempre para frente. Por que para frente, sempre para frente? Porque estamos submetidos à lei do progresso, que nos levará continuamente à conquista de novos horizontes. E conforme vamos avançando nesse conhecimento, sempre descobriremos a necessidade de aprender mais. Portanto, mais conhecimento para sempre. Continuamente teremos o que pesquisar. Porque Deus, sendo infinito nos seus atributos, o Espírito, por mais que avance, sempre terá descobertas a fazer. Sempre terá trabalhos a que se dedicar. Mais vida, vida divina, significando este universo infinito de possibilidades que está à nossa frente. Portanto, a vida sendo infinita, ela pede criaturas decididas. Não adianta nos entregarmos ao desalento, porque apenas perderemos tempo. Todavia, há que se respeitar a dor das pessoas e o esmorecimento decorrente dos obstáculos e adversidades comuns à nossa condição humana. E ele vai dizer, dirigindo-se àqueles que se abatem, a todos vós que vergais ao peso da vida, convenhamos, a vida tem o seu preço, a vida tem o seu peso. Nós praticamente temos que arrastar esse corpo para ele se locomover. Não é fácil mantê-lo saudável. Nós temos que cuidar do corpo, da saúde. E não é só a saúde, não é mesmo? A vida tem um custo econômico, tem que ganhar recursos, gerar receitas para manter a vida. E muitas vezes nos exigindo fardos pesados de dedicação e de trabalho. Então ele vai dizer, dirigindo-se a vós que vergais o peso da vida, que julgando-vos sós e fracos, muitas pessoas se sentem solitárias, muitas pessoas se sentem impotentes. São muitas as situações em que cada um de nós se sente impotente diante dos desafios que se apresentam. Nós muitas vezes, usando uma expressão popular, entre aspas, cantamos de galo, mas surge uma enfermidade mais expressiva e vemos a fragilidade de que somos integrados a nós mesmos. Somos criaturas frágeis. E por isso, muitas vezes, incompreendidos, abandonados, portanto fragilizados, nos entregamos à tristeza, ao desespero. Acontece com muita gente. E muitas das pessoas perdem esse desejo, essa vontade de continuar aprendendo, progredindo, para alcançar as belezas reais que a vida reserva a todas as criaturas. Então ele se dirige aos que vergam ao peso da vida, que se julgam fracos, sozinhos, e se entregam à tristeza, ao desespero. Ou também se dirige àqueles que aspiram ao nada, pessoas que perderam a motivação de vida, pessoas que se entregaram a um profundo desalento. Ele vem e se dirige a essas pessoas. E o primeiro tópico que ele usa para se dirigir a essas pessoas são aqueles que se viram separados dos seus entes queridos. Porque esta é uma dor muito pungente. É uma dor real, difícil de ser superada, quando nos vemos separados daqueles a quem amamos. Surpreendidos pela situação da morte, a morte biológica, que embora seja um processo biológico natural, ela não deixa de ser uma experiência dolorida, principalmente em função da separação física que causa entre pessoas que se amam e convivem. E ele vai dizer, portanto, o nada não existe. A morte é um novo nascimento, um encaminhar para novas tarefas, novos trabalhos, novas colheitas. A vida é uma comunhão universal eterna que liga Deus a todos os seus filhos. Eu poderia ter excluído aquela parte da morte e valer-me apenas da expressão que está após o segundo ponto e vírgula, quando diz que a vida é uma comunhão universal e eterna que liga Deus a todos os seus filhos. Mas nós não conseguimos tirar aquela parte que se refere à morte. Primeiro, para nos dirigirmos aos que se abatem em função da chamada perda de entes queridos. Filhos, pais, cônjuges. É uma dor compreensível e muito dolorida, porque nós nos acostumamos com as pessoas, nós gostamos das pessoas.
e repentinamente um episódio mais dolorido surpreende a vida familiar através de um acidente, de uma doença fatal, e às vezes de imediato, de uma hora para outra, e mesmo que longamente suportada essa fase de separação biológica com doenças e tratamentos prolongados, o momento fatal é sempre dolorido. Então ele se dirige àqueles que sofrem em função da perda de um ente querido. E vai acrescentar, a morte é um novo nascimento, porque quem morre aqui é como se renascesse em outro lugar. Abandona o casulo físico perecível, que é o corpo biológico de carne, com uma estrutura óssea de músculos e nervos de carne, que usou temporariamente e agora vai habitar uma nova região, um novo lugar. E ali vai encontrar um encaminhar para novas tarefas. Novos trabalhos nos aguardam, novos aprendizados e, naturalmente, novas colheitas, porque a vida é dinâmica e não se restringe a este comer, beber, dormir, ter prazeres variados que se constitui a vida na Terra. Neste suceder das décadas que vai desgastando o corpo e que vai trazendo dificuldades variadas que nós bem conhecemos. Então, o nada, este vazio que se prega, isso não existe. A vida desponta para todos como uma realidade palpável em todas as formas que se queira pensar. Então, para a pessoa que morreu, ela não morreu, ela ausentou-se visivelmente muitas vezes. Às vezes até continua vinculada à família e habitando o próprio lar. Mas está numa nova realidade, uma nova dimensão. As condições de vida e morte são muito variáveis, é um estudo à parte. Nós já fizemos, inclusive, abordagem sobre isso, temos uma palestra específica sobre isso. Mas o fato é que a morte é um novo nascimento. É um encaminhar para outros aprendizados, novas tarefas, novos trabalhos, novas colheitas. E quando nós lemos aí que a vida é uma comunhão universal e eterna que liga Deus a todos os seus filhos, imaginem o que cabe dentro dessa expressão. Eu vou deixar a imaginação do telespectador. Nesta comunhão universal e eterna que liga Deus a todos os seus filhos. Ora, Deus criou os filhos, nós não sabemos como. Não temos acesso ainda como foi que Deus criou a vida. Não está na nossa capacidade de alcance tentar entrar nesse labirinto com soluções rápidas e práticas sobre como Deus fez. Deus é a inteligência suprema do universo. Deus é a sabedoria absoluta, é o poder, onisciência, onipotência absolutos. E, portanto, não temos acesso. Falta-nos ainda condições para entender o Criador. No entanto, o Criador existe. Existem pessoas que duvidam, que negam, mas é uma questão apenas de raciocínio. A pessoa tem o direito de negar, de não aceitar, que a vida se resume a morreu, acabou. A pessoa tem o direito de pensar isso. Não estamos aqui para criticar aqueles que não aceitam, mas estamos nos dirigindo a todos aqueles que desejam ver além das aparências. Porque a vida é muito mais do que a aparência. E ela é uma comunhão, quer dizer, existe uma integração entre Deus e os seus filhos. E Deus criou os seus filhos, não foi por acaso, não foi uma diversão, não foi uma sem finalidade. Deus reserva aos próprios filhos a imensidão do universo, onde atuarão como co-criadores, onde atuarão como seres que farão parte da administração desse universo, quando alcançarem essas condições. E tudo que estamos vivendo aqui não deixa de ser uma espécie de treinamento para tarefas maiores que nos aguardam. Por isso que a vida é uma comunhão universal, onde estão presentes essencialmente a solidariedade, o dever de ajuda mútua uns com os outros. Começamos a abrir um horizonte diferente aí diante das perspectivas de viver e a sua finalidade. Tudo isso na lavra de Leon Denis com o seu raciocínio. E ele também se dirige aos que estão gastos pelos sofrimentos e as decepções. A vós todos que vos credes, gastos pelos sofrimentos e decepções. Sofrimentos variados, decepções variadas, de relacionamentos mal-sucedidos, de profissões que não deram certo, de iniciativas e projetos que fracassaram, de decepções com pessoas,
de decepções com cônjuges, casamentos arruinados, empresas arruinadas, sofrimentos e decepções. Eu não preciso me alongar, a gente conhece bem os sofrimentos e as decepções humanas, inclusive onde estão incluídas as enfermidades, muitas vezes cruéis, com dores que nós não temos dimensão de avaliar, pobres seres aflitos, coração que o vento áspero das provações secou. Muitas pessoas enfrentaram tantas dificuldades, tantas frustrações, tantas decepções, foram desprezadas, humilhadas, discriminadas, que isso se constituiu num verdadeiro vento áspero, na expressão que ele usou para classificar, das provações e das adversidades, que fez com que o coração se tornasse duro e indiferente. Então, muitas vezes partimos para julgamentos precipitados de pessoas que cometem grandes desatinos morais e sociais, mas nós não temos condições de avaliar o que a criatura sofreu, que tipo de adversidade ela enfrentou. São espíritos, são criaturas, se quiserem substituir a palavra espíritos, podem substituir, são pessoas esmagadas, dilaceradas pela roda de ferro da adversidade. Quantas criaturas não tiveram oportunidades? Quantas criaturas tiveram as suas oportunidades subtraídas, excluídas, lesadas por interesses variados de outras criaturas que se aproveitaram, de criaturas que exploraram? Muitas são as pessoas que não conseguiram reagir, que não conseguiram encontrar um novo caminho e, portanto, esmagados pelas dificuldades, se tornaram criaturas frias, criaturas indiferentes, ásperas muitas vezes, ou criaturas agressivas, ou criaturas que se fecharam dentro de si mesmos, inclusive através da depressão e da tristeza continuada. Para esses todos, Leon Denis dirige a sua palavra dizendo: não há alma que não possa renascer, fazendo brotar novas florescências. Vejam, não há alma que não possa renascer. E aqui ele pode se referir à reencarnação ou não, porque muitos de nós podemos renascer dentro do agora que estamos, renascer do ânimo. Não há alma capaz que não possa reagir das adversidades que enfrenta, fazendo brotar do universo interior de si mesmo, ainda na presente encarnação, novas flores de esperança e trabalho. Claro que a reencarnação também produz isso, mas aqui não se preocupa tanto com essa questão da reencarnação. Como nós estamos falando, alegre-se, a vida é um presente, estamos nos referindo mais à vida material atual, no estágio que estamos, na época, na idade que estamos, com a família que estamos, na cidade onde moramos, com as possibilidades que temos. E ele acrescenta, reforçando: basta-vos querer para sentirdes o despertar em vós de forças desconhecidas. Crede em vós, em vosso rejuvenescimento em novas vidas. Crede em vossos destinos imortais. Crede em Deus, sol dos sóis, foco imenso, do qual brilha em vós uma centelha, que se pode converter em chama ardente e generosa. Olha que mensagem otimista, motivadora, que mensagem repleta de amor, a iniciativa de superar as expectativas, as dificuldades, as adversidades. Crer em nós mesmos, crer no rejuvenescimento, crer no destino imortal. E, claro, crer em Deus, esse foco inesgotável de energias, e que podemos buscar sem receio, diretamente, pois somos seus filhos. Sabei que todo homem pode ser bom e feliz. Olha que bonito. Todo homem pode ser bom e feliz. Para vir a sê-lo, basta que o queira, com energia e constância. Este feliz é o alegre-se. Todo homem pode ser bom, pode ser generoso, desenvolver virtudes e alegrar-se, transportar consigo essa alegria de viver, a alegria de viver. Eu tenho um programa em Matão, na Saudades FM, diariamente, de segunda a sexta, às 6h57, com esse título: Alegria de Viver, porque a vida deve proporcionar essa alegria permanente em nosso coração. Para vir a sê-lo, basta que o queira com energia e constância. Eis o detalhe, eis o segredo. É preciso querer com força, mas também com perseverança, com constância. E o assunto segue, porque ele diz:
dirigi incessantemente vosso pensamento para esta verdade. Podeis vir a ser o que quiserdes, e sabei querer ser cada vez maiores, e melhores. E tem que buscar esse foco, concentrar-se nele, porque somos capazes de ser cada vez melhores e maiores naquilo a que nos dedicamos. E quando tivermos conquistado essa condição, esse domínio sobre nós mesmos, não mais teremos que temer os retardamentos, nem as quedas, nem as doenças, nem mesmo a morte. Tereis feito de vosso eu inferior e frágil uma alta e poderosa individualidade. Quanta esperança nesta afirmação. E aí nos lembramos das magnas afirmações do mestre da humanidade. Para nós, que estamos desejando superar as frustrações, as decepções, as preocupações, para nós que estamos desejando alcançar esse estado de alegria, foi feito um convite: alegrai-vos, a vida é um presente. Vamos nos lembrar dessas afirmações que não são falsas, foram ditas, anotadas pelos evangelistas que foram contemporâneos de Jesus. Ora, Jesus é o condutor da humanidade e fez várias afirmações positivas, fez convites diretos ao coração humano e afirmou: sois deuses, sois a luz do mundo, sois o sal da terra. Essas três primeiras afirmações devem provocar em nós um impacto gigantesco. A gente precisa parar para pensar nessas três afirmações e no significado que elas devem ter para todos nós. Sois deuses. Ora, ele afirmou: podeis fazer tudo o que eu faço e muito mais, se o quiserdes. Essa condição de deuses, ainda que relativos, já que ninguém alcança Deus, não é mesmo? É uma condição que está latente em nós, aguardando o desenvolvimento que será resultado do nosso próprio esforço. Todos nós somos capazes de desenvolver essas virtudes latentes em nós. Guardamos dentro de nós a divindade, guardamos dentro de nós a possibilidade de fazer isso e aquilo, desenvolver. Tanto é que estamos destinados a nos tornarmos co-criadores com Deus, de agirmos sobre a matéria, de termos domínio sobre a matéria, de colaborarmos na administração dos mundos, dos planetas do universo. Então, sois deuses, mas também sois a luz do mundo, capazes de iluminar o caminho, tanto para nós como para os outros. Ora, quer motivo maior de alegria do que esse? Termos a capacidade de iluminar o caminho alheio para que o próximo, a pessoa querida ou desconhecida, ou o irmão de caminhada, tenha norteamento por onde está andando e não se entregue ao sofrimento? E, além do mais, iluminar o nosso próprio caminho. Somos capazes. E ele falou: sois a luz do mundo, mas também sois o sal da terra. O sal é o que preserva os alimentos, é o que dá sabor aos alimentos. Então, o cidadão cristão, de qualquer denominação religiosa, não importa qual, também é este sal do relacionamento saudável, respeitoso, de honestidade que devemos pautar a nossa vida. Sois o sal da terra. Essas três afirmações devemos pensar, refletir, aprofundar o conhecimento delas. Aqui é uma passagem breve, mas ela produz considerações de importância e muito alcance. E ele não nos enganou, né? No mundo tereis aflições. Não disse que teríamos facilidades. Nos preveniu das aflições inevitáveis. Mas, acrescentou, tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Alguém diria: ele venceu o mundo porque ele era o Cristo. É verdade, mas é uma condição que ele alcançou. Ele não é Deus, ele é nosso irmão. É um irmão mais velho, mais amadurecido, já passou pela experiência de evolução. Mas foi incumbido de nos guiar, e nesta direção que nos deu, nos preveniu. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. Ele convida para essa virtude, que é a virtude do bom ânimo. Bom ânimo é sinal de alegria. A pessoa que está alegre tem bom ânimo. Ela coloca o bom ânimo a serviço da alegria e vice-versa. A alegria traz bom ânimo traz alegria. Quer dizer, é essa disposição de agir na direção daquela satisfação interior, daquele desejo de beneficiar as pessoas que estão ao nosso redor, que convivem conosco, com a nossa alegria de viver, com a nossa gratidão, com bom ânimo. Por isso, alegrai-vos. E, finalmente, o convite direto ao coração humano que palpita através dos séculos.
sede perfeitos. Quanto significado está dentro dessa expressão, dessa afirmação convite? Sede perfeitos. É claro que a gente lendo prematuramente, como ser perfeito? Eu vejo as minhas fragilidades enormes, as minhas carências, as minhas mazelas. Como ser perfeito neste quadro, neste plano, nesse estágio de ignorância que me situo? Esta perfeição é a perfeição relativa que podemos alcançar. E esta perfeição relativa que podemos alcançar está nos pequenos gestos de renúncia, nas pequenas dedicações que possamos fazer, são aprendizados. É o perdão que damos, é a boa vontade que colocamos, é o respeito ao próximo. São situações da perfeição relativa que já podemos exercitar, exercer e viver. Entre elas, o bom ânimo e a alegria de viver, que traz a gratidão ao coração humano. Esses convites, essas afirmações de Jesus, devem vibrar dentro de nós para que nos ajustemos à condição de viver. E Paulo, o grande apóstolo, aquele que Jesus procurou diretamente, não é mesmo? Aquele que Jesus buscou nas capacidades que tinha. Ele era uma pessoa honesta, perseguia os cristãos como Saulo, mas era honesto, porque ele defendia aquilo que ele acreditava. E Jesus sabia da sua capacidade. E ele, como é conhecido, teve um encontro pessoal com o Cristo que transformou a sua vida no grande Paulo de Tarso. E depois das suas experiências vividas, a história é longa e não é o caso de contar aqui, ela é muito conhecida, ele começou a escrever cartas. Em uma das cartas que escreveu aos grupos e comunidades de sua época, essa afirmação, dentre tantas, né, são muitas famosas, profundas, importantes, ele vai dizer: deem graças em todas as circunstâncias, pois é esta a vontade de Deus para vocês em Cristo Jesus. Esta afirmação é de grande importância para a gente meditar igualmente. Em todas vamos dar graças a Deus em tudo, dai graças a Deus em tudo, porque as circunstâncias que nos surgem, mesmo as adversas, mesmo as complexas e difíceis, desafiadoras, elas têm uma finalidade educativa, uma finalidade de corrigenda, uma finalidade de nortear caminhos novos para que não nos percamos em labirintos e despenhadeiros de prazeres comprometedores ou de equívocos danosos para a nossa felicidade. Então, essa afirmação de Paulo também pode nos guiar. Deem graças em todas as circunstâncias. Nas circunstâncias infelizes, nas circunstâncias desastrosas, decepcionantes, frustrantes, porque aprenderemos com ela. Uma vez passado por uma situação difícil, a gente adquire experiência, a gente amadurece. E esta é a vontade de Deus para todos nós, que nós amadureçamos na experiência. Porque poderia ter nos criado perfeito? Poderia, mas não nos criou perfeitos. Criou-nos falíveis, para que aprendêssemos através das experiências que fomos vivendo. E é através dessa vivência das experiências que nós crescemos em espírito. É por isso que estamos aqui, nesse planeta de dificuldades, para aprendermos uns com os outros, inclusive conosco mesmo, nas experiências que vamos vivendo. Felizes ou não. São afirmações que nos levam a valorizar esse aprendizado. E Emmanuel, o grande instrutor de Chico Xavier, que deixou um legado de conhecimentos à disposição de todos nós, através dos seus maravilhosos livros, os romances clássicos, históricos, como também nas obras que estudam as anotações dos evangelistas. Isso sem dizer no volume gigantesco de obras que deixou, analisando história, sociologia, física, química, etc. Esse sábio espírito que nós conhecemos sob o nome de Emmanuel, que foi mentor de Chico Xavier, escreveu também uma série de livros com capítulos compactos, a conhecida série Fonte Viva. São 5 livros, todos eles com 180 capítulos, muito compactos, capítulos curtos, com frases diminutas, que com poucas palavras ensinam muito. E num desses livros, que é o Caminho, Verdade e Vida, no capítulo 93, que tem o título de Alegria Cristã, Emmanuel vai dirigir-se ao coração humano e dizer, com toda a sua sabedoria, capítulo 93, portanto, do livro Caminho, Verdade e Vida, Alegria Cristã:
Mas a vossa tristeza se converterá em alegria. Anotação de João, no capítulo 16, versículo 20, numa afirmativa de Jesus. E ele vai se referir: nas horas que precederam a agonia da cruz, os discípulos não conseguiam disfarçar a dor, o desapontamento, estavam tristes, naturalmente. Como pessoas humanas, não entendiam outras vitórias que não fossem as da terra. Mas Jesus, com vigorosa serenidade, exortava-os: na verdade vos digo que vós chorareis e vos lamentareis. O mundo se alegrará e vós estareis tristes, mas a vossa tristeza se converterá em alegria. Diante da perspectiva de morte do próprio Cristo, ele fala: o mundo se alegrará. O mundo que dominava aquela época de dificuldades, o mundo da agressividade, o mundo que explorava as criaturas, né? Esse mundo se alegraria. Mas vós, os meus seguidores, estarei tristes, mas a vossa tristeza se converterá em alegria. Através dos séculos, viu-se no Evangelho um conjunto de notícias dolorosas. Um Salvador abnegado e puro, conduzido ao madeiro destinado aos infames. Discípulos debandados, perseguições sem conta, martírios e lágrimas para todos os seguidores. A história sempre registrou essa perseguição e tortura aos primeiros cristãos. No entanto, essa pesada bagagem de sofrimentos constitui os alicerces de uma vida superior, repleta de paz e de alegria. Essas dores representam o auxílio de Deus à terra estéril dos corações humanos. Chegam como adubo divino aos sentimentos das criaturas terrestres, para que de pântanos desprezados nasçam lírios de esperança. Os inquietos salvadores da política e da ciência, na crosta planetária, receitam repouso e prazer, a fim de que o espírito chore depois, por tempo indeterminado, atirado aos desvãos sombrios da consciência ferida pelas atitudes criminosas. E quanta atualidade nessa expressão, não é mesmo, meus amigos? Cristo, porém, evidenciando suprema sabedoria, ensinou a ordem natural para a aquisição das alegrias eternas, demonstrando que fornecer caprichos satisfeitos, sem advertência e medida, às criaturas do mundo, no presente estado evolutivo, é depor substâncias perigosas em mãos infantis. Por este motivo, reservou trabalhos e sacrifícios aos companheiros amados, para que não se perdessem na ilusão e chegassem à vida real com valioso patrimônio de estáveis edificações. Eis porque a alegria cristã não consta de prazeres da inconsciência, mas da sublime certeza de que todas as dores são caminhos para júbilos imortais. Emmanuel, na psicografia de Chico Xavier. Que maravilha de observação, que beleza de convite ao coração humano para entender que as nossas adversidades, os nossos sofrimentos, decepções, frustrações, doenças, carências de toda espécie, sofrimentos em geral, inclusive a tristeza decorrente de uma análise precipitada dos fatos, da entrega à ilusão das decepções, na verdade constituem degraus de amadurecimento que nos conduzirão a Porto Seguro, o Porto Seguro da alegria cristã, que não é outra senão a alegria do dever cumprido. E quando pensamos na expressão dever cumprido, que universo que se abre à nossa consideração. O dever é aquilo que precisa ser feito. O dever nos convida a agirmos com bondade, com justiça, com humanidade. Isso requer iniciativa, renúncia, esforço e, muitas vezes, sacrifícios variados. O cristão autêntico é chamado a esse proceder. Não é uma tarefa fácil. Somos criaturas ainda marcadas pela ignorância, somos ainda seres humanos marcados por ambições, marcados por circunstâncias nem sempre favoráveis, nos iludimos com facilidade,
somos seduzidos por paixões variadas. No entanto, a sabedoria divina nos convida a uma postura reta, a postura de quem quer acertar, a postura de quem se esforça, que traz a verdadeira alegria cristã. A alegria cristã é conquistada com o cumprimento do dever. Precisamos nos perguntar continuamente: qual o meu dever? O meu dever de filho, meu dever de pai, meu dever de cidadão, meu dever de profissional, de patrão ou de empregado, meu dever de cidadão, meu dever para com a própria vida, meu dever para com a consciência, meu dever para com a pátria brasileira, meu dever para com a humanidade, para com o meio ambiente, meu dever para com a cidade onde resido, para com os meus vizinhos. Quais são os meus deveres dentro de casa? Para com a minha esposa, para com o meu marido, para com os meus filhos, para com os meus pais, para a minha própria consciência. Na religião que sou adepto, qual o meu dever? Qual o meu dever? Qual o meu dever? Somente a consciência responderá. E é mais interessante ainda que a consciência nem sempre responde a esta indagação, porque somos seduzidos pela acomodação, pelos interesses egoístas e pelas paixões variadas. Mas a alegria autêntica só surgirá quando arregaçarmos as mangas e nos entregarmos ao trabalho. O trabalho que cada um descobrirá o que fazer. Não existe uma receita pronta para que possamos distribuir, faça isso, faça aquilo. Cada um vai se encontrar com a própria consciência, para que o seu trabalho redunde em benefícios coletivos para outras pessoas, mas também para si mesmo. É lei da vida, a lei do amor e do trabalho. São leis divinas. Portanto, diante de tudo isso, tristeza e desânimo? Nem pensar. Há muito que fazer. Há muito por fazer. Alegre-se, pois, entregue-se à gratidão à vida, à alegria de viver. Neste fim de ano, neste começo de ano que desponta, o nosso abraço para você. Espero que você tenha um bom Natal. Se você ver esse vídeo após o Natal ou após o Ano Novo, igualmente que você tenha tido um ótimo Natal, que você tenha um ótimo Ano Novo. Se o Ano Novo já passou e você está vendo esse vídeo depois, eu espero que a sua vida caminhe por caminhos seguros de gratidão a Deus e de busca do Senhor da vida. Somos criaturas imensamente amadas, queridas, protegidas. Não há motivos para tristeza ou desânimo, para fracassos e decepções. Eles acontecem, são naturais. Mas aproveitemos para tirar lições das contrariedades, das ofensas, inclusive, onde somos convidados a perdoar. Das pessoas relapsas, aprendamos a tirar lições das decepções, das frustrações, das adversidades diárias, porque há muito por fazer. Alegre-se, pois, e busque aquele estado de contentamento íntimo, aquela alegria espontânea decorrente do dever cumprido, aquela alegria decorrente de sentir-se bem consigo mesmo. Aí estão os motivos da alegria. Não sei que recurso você usa, você que está me ouvindo, mas eu, particularmente, Orson, quando estou um pouco triste e sinto que o chão está abrindo embaixo, que a tristeza tenta subir pelas pernas ou me abraçar pelas costas, eu busco ouvir Tchaikovsky. Eu me levanto rapidinho. Eu também tenho meus momentos de dificuldade, também sinto tristeza, mas eu consigo reagir rápido. E eu quero te ajudar a reagir rápido também. Procure o seu motivo. Assistir o Gordo Magro, dos Três Patetas, ouvir uma boa música, ver uma criança, cuidar de um animal, cuidar do jardim. Qual é a motivação que te faz levantar da tristeza? Qual é a motivação que te tira do buraco da tristeza? Você vai encontrar, mas é preciso querer, como ensinou Leon Denis, e não se deixe entregar. Reaja sempre, busque Deus pelo pensamento, pela prece, pela oração. Busque lá os 2 últimos capítulos do Evangelho segundo o Espiritismo para aprender com a consistência daquelas colocações maravilhosas do codificador Allan Kardec. Os 2 últimos capítulos do Evangelho segundo o Espiritismo constituem verdadeira vacina de ânimo para qualquer pessoa que se encontra desanimada ou triste, porque encontraremos caminhos para buscar a assistência de Deus que nunca está ausente. Se a tristeza ainda assim permanecer, mergulhe-se no capítulo 5, bem-aventurados os aflitos, no mesmo livro, o Evangelho segundo o Espiritismo. Busque debruçar-se sobre as lições
maravilhosas de Leon Denis, que eu apresentei aqui, um dos livros, são muitos livros, todos eles destacando o vigor da vida. Debruce-se também na literatura produzida por Ivone do Amaral Pereira, que você vai se levantar. Você vai vencer a sua tristeza, a sua decepção, a sua frustração, porque somos criaturas criadas pelo amor do Pai Criador, destinadas ao amor que é a própria lei da vida. E devemos honrar este caminho que nos foi traçado. Somos criaturas de Deus a caminho do progresso. Muito obrigado a você que nos ouviu, muito obrigado a você que esteve conosco. Esperamos que lhe tenha sido útil. Não sei se você está vendo ao vivo, se você está vendo gravado, se é antes ou depois do Natal, se é antes ou depois do fim do ano, mas enfim, fica aqui o nosso abraço. Que o seu Natal seja bom, ou se já passou, que tenha sido muito bom, e também que o novo ano inicie com a sua alegria no seu rosto, na sua expressão, nas suas atitudes. E se por acaso o ano novo já passou e já estamos aqui mais adiante do mês de janeiro, igualmente que você tenha se apegado a essa alegria de viver com gratidão ao Criador pelas oportunidades variadas. Meu abraço a você com muito carinho e com a minha gratidão. Até breve, até a próxima edição do nosso Espiritismo para Todos. Muito obrigado, que Deus abençoe e adentre o seu lar com este bom ânimo, com esta alegria de viver. Até breve. Muito obrigado.